Eu vou contar uma história pra você. Um dia, a verdade, ela encontrou com a mentira. E a mentira olhou pra verdade e falou assim: Nossa, hoje tá um dia tão bonito, né? Por que a gente não dá um passeio por aí? A verdade, meio desconfiada, olhou aos redores assim, mas realmente viu que o dia tava bonito e falou: Vamos dar um passeio então. Começaram a andar bastante, até que a mentira encontrou com um poço. Foi lá, colocou a mão no poço e falou pra verdade: Nossa, a água tá tão fresquinha. Por que a gente não toma um banho aqui no poço? A verdade foi lá, viu que a água realmente estava boa e falou: Nossa, a água realmente está boa. Vamos lá, vamos tomar um banho aqui nesse poço então. As duas se despiram e entraram no poço. E aí, sorrateiramente, a mentira foi e pegou, se vestiu com as roupas da verdade e saiu do poço e saiu correndo por aí. A verdade, muito assustada com a situação, saiu correndo nua atrás da mentira. E os olhos de todo mundo se voltaram contra a verdade, vendo aquela cena repudiante da verdade completamente nua, correndo por aí. Depois de um tempo, a verdade desistiu, voltou pro poço e se escondeu para sempre. Desde então, a mentira anda por aí com as roupas da verdade, satisfazendo os desejos da sociedade, porque a mentira percebeu que as pessoas preferem ver a mentira com as roupas da verdade do que a verdade totalmente nua. E por que eu citei essa história, né? O tema de hoje é sobre a sociedade das máscaras. Eu não sei se você percebeu, mas a gente vive numa sociedade que você não é incentivado a momento nenhum a ser totalmente honesto, a ser transparente, a ser sincero, a falar a verdade. Muito pelo contrário. É mais fácil você ser punido falando a verdade do que ser recompensado de alguma forma. O que é um tanto estranho, né? Porque as pessoas elas vão estar sempre tentando te incentivar a falar a verdade. Então, a pessoa que quer te manipular, que quer te controlar de alguma forma, vai falar que é uma péssima mentirosa, que não sabe mentir, que não é algo que ela gosta de fazer, ou que ela gosta que façam com ela, mas quem gosta, né? Quem gosta de ser enganado ou coisa do tipo. Mas essas pessoas vão usar exatamente isso para te manipular. Elas vão te dizer que você será recompensado de alguma forma ou deixará de ser punido por não mentir, mas o que acontece é exatamente o oposto. Você vai ser punido toda vez que você for 100% transparente. Tirando quando você de fato estiver na sua bolha social. Mas mesmo assim, e eu vou chegar lá mais pra frente do vídeo. E como eu disse, se eu quisesse ter algum tipo de vantagem competitiva em cima de você, eu muito provavelmente defenderia que a verdade é algo muito importante, justiça e coisas do tipo, falaria do karma, e como se você fizer algo contra mim hoje, com certeza vai voltar pra você. E, bom, na prática não acontece assim, né? Se você pegar, por exemplo, políticos, é mais fácil um político ser eleito mentindo do que falando a verdade. Porque as pessoas não estão interessadas em ouvir a verdade. Então esse político ele tem que colocar uma máscara. Às vezes ele até tem... Eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que a maior parte dos políticos não tem... não são de fato honestos e realmente querem estar naquele cargo para ajudar as pessoas. Até porque não dá para ajudar muito dentro da política, por incrível que pareça, né? Parece que dá, mas tem um monte de leis, burocracia e etc, para que você consiga de fato aprovar alguma coisa lá dentro, então você acaba dependendo de todo mundo. Eu não sei quem falou isso, mas se eu não me engano foi um brasileiro, em que ele fala como a democracia é falha, porque a democracia basicamente depende da maioria, e a maioria das pessoas é burra. A maioria das pessoas é formada por imbecis. Então, se para tomar uma decisão você precisa da opinião da maioria e a maioria é composta de imbecis, então você já entendeu onde eu quero chegar. Então, para você estar dentro da política, inserido na política, por exemplo, vai ser muito difícil você conseguir passar o que você realmente quer passar lá dentro. Então, a maior parte das pessoas entra na política por ego ou por dinheiro. É um dos dois. Mas esse não é um assunto sobre política. A questão é, para a pessoa conseguir chegar lá, ela vai ter que falar com um tipo de pessoa e normalmente esse tipo de pessoa vai ser a massa, e para falar com a massa você vai ter que falar a língua da massa, e normalmente nem é o que você acredita de fato. Ou seja, para ser eleito, um político coloca uma máscara social, ou ele verdadeiramente acredita nas coisas que ele fala, mas que nem eu disse, eu acho que muita gente que tá ali fala coisas para as outras pessoas se sentirem escutadas. Então é aquele negócio, né? Fale o que as pessoas querem ouvir. E por incrível que pareça, né, a gente tem esse senso, né, que a gente nasce com isso, ou os nossos pais passam isso pra gente, a sociedade em geral, de que se você faz algo errado hoje, ou se você, por exemplo, mente hoje, a mentira tem perna curtas, né? Minha mãe falava muito isso. E nem sempre. Por incrível que pareça, nem sempre. E normalmente você consegue algumas vantagens
só com a primeira mentira, mesmo que descubram que você tá mentindo depois. O tópico em si não é sobre mentira, mas quando você coloca uma máscara social, a gente pode dizer, né, que você tá mentindo, ou que você pelo menos tá sendo falso, algo do tipo, porque existe uma diferença entre as duas palavras, mas enfim, a questão é, você não tá sendo o seu eu verdadeiro, e isso tem mais vantagens do que desvantagens se bem feito, e é algo que você tem que fazer. Essa é a tese do vídeo. Eu quero defender que você precisa de uma máscara social. Vamos supor que você está no emprego e você odeia muito esse emprego, você odeia as pessoas desse emprego, mas você depende do emprego. E aí, em algum momento ali no almoço, você está conversando com todo mundo, e já que eu já citei política, por que não citar de novo, né? O pessoal começa a falar sobre política, todo mundo ali naquela mesa tem uma opinião, e você já repleto de ódio por aquelas pessoas, e você não aguenta mais estar naquele ambiente, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é ser verdadeiro. É ir lá e falar a sua opinião. Aliás, diferente dessas pessoas, você estuda política. É um assunto que você gosta, que você lê sobre, enfim. E aí você fala, vou defender meu ponto. E esse é um dos piores erros que você pode cometer, porque você está tirando a máscara que você deveria estar usando. Falar a verdade nesse tipo de situação não te ajuda em absolutamente nada. As pessoas muito provavelmente vão te olhar torto, vai rolar algum tipo de discussão na mesa, e se isso chega no teu chefe, caso você tenha chefe, enfim, né, nesse exemplo, você tem um chefe e ele tem a opinião contrária à sua, se chegar nele, ele muito provavelmente vai usar isso contra você. Porque as pessoas gostam de pessoas parecidas com elas. E quando se trata de um assunto tão polêmico, de certa forma, assim como política, ainda mais, né? Aqui no Brasil tem muito isso, né? Política, religião e futebol. Se você fala que você tem esses mesmos 3 gostos, vamos dizer gostos, né? Que a pessoa com quem você está interagindo, a chance dessa pessoa automaticamente gostar de você e confiar em você é muito mais alta do que se você discordasse dela. Inclusive, ela pode te ver como um inimigo caso você discorde. Esse é o ponto. Se você não coloca uma máscara social nessa situação, você vai conseguir inimigos. Mesmo que você tenha boas intenções e mesmo que você esteja correto nas suas opiniões, você vai conseguir inimigos. Você achando certo, errado, moral ou imoral, os homens que mentem para as mulheres são os que mais são bem-sucedidos com as mesmas. Os políticos que mentem nas suas propostas normalmente são os mais votados. As pessoas que colocam máscaras sociais em ambientes como escola, faculdade, trabalho, normalmente são as mais populares, as mais queridas. Eu lembro de uma situação, eu não vou citar nomes aqui, mas quando eu tava na escola, eu sempre tive esse negócio, inclusive esse vídeo é muito pessoal pra mim, porque eu sempre tive esse negócio de defender o meu ponto, de ter um senso de justiça mais apurado e etc. E isso nunca me levou pra lugares positivos, né? E aí na escola, eu lembro que eu tinha ali os meus amigos, e em uma determinada situação chegou uns caras novos lá, que é uns repetentes, né? Chegaram na sala e começaram a zoar com todo mundo, né? Coisa de adolescente. E essa zoeira acabou chegando no meu grupo de amigos. E quando chegou, a primeira coisa que eu pensei foi defender os meus amigos e defender a minha honra ou qualquer coisa do tipo. E infelizmente, esse dia eu pensei sozinho. Os meus amigos, eles não estavam interessados em defender a própria honra ou defender o grupo, defender uns aos outros. Não, todos eles tinham máscaras sociais ali. Menos eu. E adivinha quem se ferrou? Eu. Exatamente. Então, ter defendido os meus amigos e ter me defendido ali foi uma das piores coisas que eu fiz. Isso era logo no começo do ano, então eu lembro que rolou implicação pra mim, isso aí eu tinha, sei lá, uns 15 anos na época. Rolou de implicarem comigo pelo resto do ano por causa dessa minha atitude. Era muito mais fácil eu engolir o sapo, eu fingi que a piada tinha sido engraçada ou coisa do tipo, eu fingi que eu tinha algum apreço por eles, que eu gostava deles, ou que eu tinha interesses em comum com eles, do que eu ser eu mesmo naquela época. E eu sempre fui muito autêntico. E eu continuo sendo autêntico, tá? Uma coisa não é totalmente diferente da outra. Mas em alguns ambientes, aí que tá o ponto, presta atenção para que não se confunda. Em alguns ambientes, você não pode ser 100% transparente, 100% autêntico. Você precisa colocar a sua máscara social. Para conviver em sociedade e até mesmo para se camuflar entre essas pessoas e esses grupos sociais, você precisa fingir que você tem interesses e gostos que são comuns com essas pessoas. Você precisa falar coisas que você não necessariamente acredita ou concorda. Ou você pelo menos não pode falar as coisas que você concorda. Apesar que é muito difícil porque em algum momento provavelmente eles vão te perguntar. Então quando você tem um grupo de amigos novos ali, sei lá, você entrou numa faculdade ou algum grupo de trabalho, vai acontecer de algum momento eles perguntarem a sua opinião para coisas que eles têm opiniões em comum, né? Então o ser humano ele é muito tribalista. A gente quer ficar próximo de quem tem os mesmos gostos que a gente.
a gente confia nessas pessoas, então vai chegar algum momento que eles vão te testar. Eles vão ver se eles podem confiar em você. Principalmente se você for muito quieto, vai chegar algum momento em que eles vão implicar com você ou que eles vão perguntar pra você se você concorda com a opinião deles. E é nesse momento que você coloca a sua máscara social e finge que sim, que você concorda com as coisas que eles falam, que você gosta das mesmas coisas. Se for necessário, por exemplo, num ambiente de trabalho, né? Se for necessário, até estude o que eles gostam de fato, pra você conseguir fingir bem, tá? Porque se eles descobrirem que você tá mentindo, aí você vai ter problemas também. Você não só não vai gostar do que eles gostam, mas você também vai ser visto como um mentiroso. E aí cara, isso pode te prejudicar muito. É isso que eu tô tentando passar aqui, tá? Se você não conseguir aplicar isso muito bem, você vai se ferrar nos ambientes sociais. E nem vem com esse negócio de que é só ficar sozinho, é só não ter amigos, ou qualquer coisa do tipo, porque a longo prazo não tem como ficar sozinho, tá? A curto prazo, eu acho muito, muito bom. Eu gosto muito de ficar sozinho, e quando eu tenho algum projeto ou quero mudar alguma coisa na minha vida, eu adoro passar momentos em que eu estou sozinho. Porém, a longo prazo, isso machuca muito, psicologicamente falando. Então, não tem como passar muito tempo sozinho. Em algum momento você vai ter que interagir com as pessoas, e é nesse momento que você vai tentar utilizar a sua máscara social. E no começo vai ser muito estranho, tá? Você vai se sentir um impostor ou coisa do tipo, porque de fato você tá sendo um impostor naquele momento, né? Mas depois de um tempo começa a ficar um pouco mais natural. E eu sei que para muitas pessoas esse assunto deve ser um pouco delicado e deve ser um pouco estranho eu estar falando sobre isso, mas é necessário, porque a gente é programado, digamos assim, pela sociedade, pelas suas professoras, pela sua mãe, pelos seus amigos, enfim. Todo mundo vai falar que você tem que ser honesto, que você tem que ser transparente, que você tem que ser você mesmo, mas essa é a pior dica que alguém pode te dar. E tem muita coisa que as pessoas falam pra você, mas elas não fazem. É exatamente esse o ponto. Como eu citei, se alguém quer te controlar, o que essa pessoa vai tentar te convencer a fazer? A se abrir, a falar a verdade, a ser você mesmo. Porque assim você não tem nenhum muro de defesa. Você está completamente aberto e exposto. E não importa quem seja, as pessoas vão usar suas fraquezas e os seus segredos contra você. Mesmo que hoje seja o seu melhor amigo e você confia 100% nele, amanhã ele pode não ser mais. Por algum motivo ou outro, ele pode se tornar um inimigo. E ele vai ser o pior inimigo que você pode ter, porque ele sabe tudo sobre você. Então eu sigo uma lógica que você não deveria se abrir para praticamente ninguém. Eu tive algumas experiências negativas e positivas com psicólogos, né? Na verdade, com terapia em si, não é com os psicólogos, mas o ato de fazer terapia. E o que eu mais vi que tinha realmente sentido e que me ajudava era o fato de eu estar pagando alguém para me ouvir. Pra ouvir a minha catarse. Porque quando você faz isso com uma pessoa, como eu já citei, essa pessoa pode se voltar contra você, e não precisa ser diretamente, é bom deixar isso claro, a pessoa não precisa literalmente ir lá e te passar uma rasteira pelas informações que ela tem, mas ela pode te respeitar menos, dependendo do que ela sabe de você. Ela pode até usar coisas positivas contra a interação que vocês têm. Então, por exemplo, se é uma pessoa que ela sabe que você tem muito dinheiro, ela sabe exatamente o quanto de dinheiro você ganha, a relação de vocês vai mudar. Inevitavelmente vai mudar. Porque se essa pessoa não tiver na mesma condição que você, ela pode te olhar de uma posição inferior, né? E começar a desgostar um pouco de você, a querer se afastar de você, porque isso machuca o ego dela. Ou até mesmo ela pode querer depender mais de você, porque ela acha que só pelo fato de você ganhar mais, você necessariamente tem que pagar as coisas pra ela ou algo do tipo. Então, até em coisas positivas, como você receber uma promoção no trabalho, começar a ganhar mais dinheiro, compartilhar isso com as pessoas erradas, e detalhe, quase todas as pessoas são as pessoas erradas, isso vai te custar muito caro, para as relações e para tua saúde mental também, e até mesmo para tua saúde física, né? Vai saber com quem que você tá fazendo inimizade no futuro. Então a maior vantagem que eu vi fazendo terapia era exatamente estar pagando para alguém me escutar. E na teoria, alguém bem preparado para também dar boas respostas, né? Para me aconselhar, digamos assim, aconselhar, né? Mas o principal é que essa pessoa estaria me ouvindo, então eu poderia tirar as coisas que estavam dentro de mim, né? Tirar o que estava no meu peito, que muitas vezes estava me sufocando, e sem fazer isso com uma pessoa que pode se tornar um inimigo um dia. E eu sei, pode parecer extremo, né? Tipo, nossa, então você não vai aproveitar 100% da vida ou coisa do tipo, isso pode ser um comentário que alguém pode fazer. Mas você vai estar aproveitando das outras pessoas, tá? Você não é como se isso atrapalhasse muito. Normalmente a gente tem essa carência de realmente querer soltar e falar o que a gente quer falar mesmo, e às vezes compartilhar com alguém, e você pode ter um amigo de confiança, né? O problema é que eu vejo que a maior parte das pessoas, e eu me incluía nisso também, tá? Não sabe pra quem contar ou não. Então, realmente, se você tem um amigo de 10 anos,
talvez você esteja deixando de aproveitar uma amizade que você tem com ele se você não compartilhar o que você tem vontade de compartilhar. Mas você conhecer uma pessoa 2 semanas e começar a abrir a sua vida inteira para essa pessoa não é inteligente. E nem é normal também. Talvez você realmente esteja com alguma carência emocional, de fato. E eu via isso como algo muito positivo antigamente. Então eu olhava pra mim e falava, cara, isso é uma vantagem, né? Porque eu sou um livro aberto, não tem nenhum problema, eu falo sobre todos os assuntos, enfim. Isso não é bom. Eu tava me expondo. E eu sofri as consequências, tá? Eu sofri as consequências. Hoje eu tenho pessoas que sabem muito sobre mim, muito sobre minha vida pessoal, e essas pessoas não compartilham mais da minha vida. Essas pessoas não estão mais na minha vida, não estão mais incluídas na minha vida, eu não converso mais com essas pessoas e elas sabem muito sobre mim. E isso é muito perigoso, né? Claro que eu mudei muito desde então as coisas que aconteceram mais loucas assim na minha vida foram mais recentes também, então, enfim, nada muito perigoso, mas eu penso que se eu continuasse nesse fluxo, cara, em algum momento ia ficar realmente perigoso. Então, independente de quem você seja, toma cuidado para quem você compartilha as coisas. Lembre-se, coloca a máscara social. Não se abra para todo mundo. A máscara é exatamente isso. É você fingir, né? Então é aquela máscara que é parecida com a máscara dos outros e ela também te protege de mostrar de fato quem você é. Porque como eu citei na história do começo do vídeo, as pessoas elas não estão interessadas na verdade. As pessoas elas estão muito mais interessadas e você vai ter muito mais vantagem e vai receber muito mais recompensas falando que gosta das mesmas coisas das outras pessoas, fingindo que tem os mesmos interesses. Até mesmo, se você lê um dos melhores livros que acabaram se tornando muito populares, né? Porque são poucos, inclusive eu penso em fazer um vídeo sobre isso. Sobre os livros que se tornaram muito populares no Brasil, principalmente os livros de autoajuda, são poucos os livros que realmente são bons nessa área aqui, mas um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por mais que o conteúdo ali seja meio básico, tem umas sacadas muito interessantes, e uma das coisas que o autor mais toca é exatamente sobre isso, é sobre falar das outras pessoas com as outras pessoas. E isso realmente é um negócio muito louco. Eu lembro até de uma história, vou contar ela pra vocês. Eu tinha um mentor, e aí um dia a gente tava junto assim, e ele queria prospectar um cliente, né? E aí ele falou assim, cara, eu já trabalhei com esse cara, né? Eu produzi um curso pra ele, e basicamente eu quero escalar. Eu quero oferecer algo a mais pra ele, né? Um produto mais caro. E eu sei exatamente como é que eu vou convencer ele disso. Aí eu perguntei como, né? Aí ele falou, eu vou usar o ego dele contra ele mesmo. Aí eu, caraca, né? Como é que esse cara vai fazer isso? Ele falou assim que dava pra ver claramente que esse cara tinha um ego muito, muito frágil, de certa forma. Eu, inclusive, acho que foi dentro do curso, esse cara contou uma história pessoal dele e deu pra ver ali que ele tinha realmente muitos problemas relacionados ao ego dele, a insegurança de gravar vídeos. Eu acho que isso ele compartilhou no off com esse cara, com esse meu mentor. E aí, depois de um tempão, de alguns meses, ele contratou esse meu mentor e falou pra ele que ele gostaria de fazer o curso. Beleza, era o primeiro curso dele que ele gravaria. E ele tava muito ansioso pra falar com a câmera, coisas do tipo. Esse meu mentor percebeu, editou todo o curso. Depois foi lá nesse cara e falou pra ele que foi um dos melhores cursos que ele já viu, que a maneira como o cara falava era muito boa e ele já tinha feito tantos cursos, mas desse cara ele falava diferente. E eu lembro que eu tava, tipo, de uma terceira pessoa, assim, de fora, e eu olhando, e os olhos do cara brilhando, assim, tipo, ele não tava acreditando que ele tava recebendo todos aqueles elogios. É óbvio que mais tarde ele recebeu lá a intimação, né? Esse meu mentor foi e ofereceu o serviço pra ele, e obviamente o cara aceitou. E é impressionante como esse cara não necessariamente precisava ter compartilhado algo pessoal dele, que isso já foi usado contra ele, por uma pessoa que consegue observar esses detalhes, que não é todo mundo. Mas depois que você começa a fazer, depois que você começa a usar uma máscara social, você começa a perceber com mais facilidade os problemas das outras pessoas. E você começa a ver os defeitos, começa a lembrar mais dos segredos das outras pessoas, né? É um negócio muito louco, mas enfim. No final das contas, esse cara aceitou, né? Então esse meu mentor conseguiu fazer uma venda ali num preço mais alto. E no final das contas esse cara não saiu perdendo necessariamente, né? Porque realmente o que o meu mentor vendia era muito bom. Só que você vê como o cara não precisou... Aliás, neste caso em específico, ele até falou sobre as fraquezas dele, de certa forma, mas foi muito mais bem observado por esse meu mentor do que o cara em si ter se aberto, né? Então imagina pra quem se abre com qualquer pessoa que seja. O quão perigoso pode ser isso. E de novo, pode parecer que é exagero, mas não é. Vale muito a pena começar a treinar, usar máscaras de fato, né? E se você ainda tem essa mentalidade, que é uma mentalidade tão infantil, tão criancinha que acredita em conto de fadas, e você acreditar que você tem que ser você mesmo e que isso de alguma forma é bom, é belo, que você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Eu tô tentando te mostrar
que vale muito mais a pena você se camuflar usando uma máscara do que você acreditar que você deve ser você mesmo. Você pode ser você mesmo com você, que nem eu citei, com um amigo próximo, com a sua família, né? E família, eu digo, sua mãe, seu pai, talvez os seus irmãos, né? Enfim, mas com qualquer pessoa, não. Definitivamente, não. Se todas as vezes que eu tivesse vontade de falar algo, eu fosse lá e realmente falasse, eu teria muitos inimigos hoje. Falar a verdade te afasta das pessoas. E você não vai conseguir viver afastado 100% do tempo. A longo prazo não tem como. Então você precisa criar essa habilidade de utilizar uma máscara. E, como eu citei, no começo é algo muito estranho, você vai se sentir um impostor, porque de fato você vai estar sendo um impostor no ambiente, mas depois você começa a acostumar, começa a fazer sentido. E como eu disse também, você começa a perceber a máscara das outras pessoas com mais facilidade. Dependendo do quão bem construída for a máscara, é difícil você notar. Tem gente que sabe muito bem como fazer isso, principalmente pessoas narcisistas, tá? Essas pessoas, elas conseguem criar uma máscara com uma facilidade bizarra, mas depois que você começar a aplicar isso, você vai conseguir observar com um pouquinho mais de clareza. E você vai notar com mais facilidade também a fraqueza das outras pessoas. E aí vai de você se você quer usar isso contra elas mesmas ou não. Mas o importante é que você saiba se defender primeiramente, tá? Então, grande parte das coisas que eu falar nesse canal, e eu pretendo falar bastante sobre isso, falar sobre manipulação, é para que você se defenda. Se você vai usar contra as outras pessoas, é uma escolha sua. Eu não tô aqui para julgar nem nada. Mas é importante que você pelo menos saiba para poder se defender. Porque o que mais existe hoje são pessoas com máscaras. E se você não perceber, você vai cair nas armadilhas delas e você vai acabar expondo as suas fraquezas. E mesmo que seja para um amigo, para uma pessoa que supostamente você confia, ele pode se tornar um inimigo amanhã. Ou pelo menos um desconhecido. E um desconhecido que sabe muito sobre você também é um inimigo. Outra coisa, não dê abertura emocional para qualquer pessoa. Não, você não vai abrir aquele problema que você teve com a sua mãe quando você tinha 7 anos de idade e isso te impacta até hoje. Não, você não vai falar daquele seu relacionamento que você ficou extremamente chateado, ficou 3 meses dentro do seu quarto suando e fedendo a CC enquanto você escutava música triste. Você não vai falar esse tipo de coisa para qualquer pessoa. Você praticamente não quer falar para ninguém. Como eu citei, uma das grandes vantagens de fazer terapia é poder falar com uma pessoa, é pagar para essa pessoa te ouvir e não poder contar, pelo menos eticamente, né? O psicólogo não vai expor o que você contar para ele, pelo menos na teoria. Então, para finalizar esse vídeo, você não vai conseguir ficar sozinho por muito tempo. A longo prazo, não funciona. Você vai precisar interagir com as outras pessoas, mesmo que seja, por exemplo, para serviços, né? Que seja. Mas também, emocionalmente falando, você vai precisar de um grupo e etc, etc. Nós somos seres muito tribais ainda, então, basicamente, você vai precisar ter uma tribo ali. E, muito provavelmente, ainda mais se você assiste esse conteúdo aqui, muito provavelmente você é um cara tão estranho quanto eu. Você tem interesses que a maior parte das pessoas não tem. E se você for muito transparente, é mais fácil que você assuste essas pessoas do que você conquiste essas pessoas. Então você vai precisar de uma máscara. E a curto prazo, vai ser algo muito estranho, muito difícil de ser feito. Mas quanto mais você pratica, mais fácil vai ser. E vai chegar uma hora que nem vai ser tanto incômodo assim para você colocar a sua máscara social. Evite expor o seu lado emocional para qualquer pessoa. Não conte as tuas fraquezas e os teus segredos para qualquer pessoa. Lembre-se sempre que a pessoa que é um amigo seu hoje pode não ser amanhã. Então não é qualquer amigo que você deve abrir tudo o que você pensa e enfim. Ainda mais hoje, cara, tipo, se você for pegar exemplos até hoje em dia, o do Arthur, do Mamãe Falei, tava num grupo de futebol. E ele falou algo que na hora eu tenho certeza absoluta que ele não pensou que era algo cancelável, né? E num grupo de futebol entre amigos, alguém pensou que poderia ser, vazou esse áudio e aconteceu o que aconteceu, né? Então pra você ver, às vezes uma pessoa que tá ali num grupo, você fala, não, esse cara, ele é dos meus, ele não é dos seus. Ele não é dos seus. Não tem como saber. O cara pode estar convivendo com você todo santo dia, o cara pode ir na sua casa, o cara pode conhecer a sua mãe, mas ele tem inveja de você. Ele quer te destruir de alguma forma. Então, você não vai abrir as suas fraquezas, seus segredos, você não vai falar tudo o que você pensa para essa pessoa, mas, como não tem como se excluir 100%, você vai precisar colocar uma máscara social para poder entrar e permanecer durante um período de tempo ali com esses grupos sociais, para que você tanque a sociedade de fato. Então, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você fala, e lembre-se, as pessoas preferem ver a mentira vestida de verdade do que a verdade totalmente nua.